Senhor amado Pai que habita nas alturas do céu, graças damos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de adorar o Seu nome. Senhor, aqui estão perante você, pecadores, pessoas defeituosas, mas que o Seu Santo Espírito possa ungir a nossa vida nessa manhã. As palavras aqui cantadas, aqui faladas, possam tocar o nosso coração o mais fundo possível, lá onde só o Senhor alcança. É o que nós pedimos. Não pelos nossos méritos, porque não temos algum, mas pelo nome do Seu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Com este pensamento de adoração, de entrega, vamos nos colocar de joelho para pedir as bênçãos de Deus sobre nossa vida e também agradecer pelas bênçãos dadas. Santo e querido Deus, gratos somos porque o Senhor vem agido em nossa vida, vem transformado nossos corações, vem transformando a nossa vida a cada instante. Por isso, bondoso Deus, nos colocamos na Tua presença, para que o Senhor possa continuar nos moldando, transformando a nossa vida, nos deixando mais semelhante a Jesus. Para que nós possamos, bondoso Deus, levar o Evangelho, para que nós possamos abreviar a Tua volta através da pregação da mensagem. Bondoso Deus, mensagem essa que neste sábado o Senhor escolheu um pregador especial. Que as palavras vindas do alto céu, vindo do Seu trono de graça, possa, bondoso Deus, ser transmitida por Ele e possa entrar em nossos corações e possa causar uma mudança de vida. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe cada visita aqui, cada interessado bíblico. Bondoso Deus, que os enfermos dessa igreja também possam ser curados por Ti. Que os enfermos dessa igreja possam sentir-se abraçados e protegidos por Ti. Abençoe a liderança dessa igreja. Abençoe, bondoso Deus, cada um aqui presente e seus familiares. Entregamos tudo em Tuas mãos e desde já agradecemos. Agradecemos pelo doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado! Que bom que você escolheu essa manhã estar na casa de Deus. É uma alegria muito grande. É a terceira vez que eu venho aqui na igreja de vocês, aqui do Sítio Cercado. A primeira vez eu vim para um casamento, assisti um casamento. Coisa boa, né? A segunda vez que eu vim foi num Six Perto, que a gente fez aqui com o Clube de Jovens. Não sei quantos estavam aqui, mas tinha bastante gente na igreja. Foi um programa muito legal, a gente gostou muito de fazer. E agora eu estou aqui acompanhando o acordes vocal, né? Eu não estou cantando, porque quando eu canto no chuveiro, o chuveiro desliga. Então, eles só me chamam para pregar. Eu não sei porquê, deve ser preconceito, né, povo do acordes? Eles não deixam eu cantar porque eles falam que o desafinado canta alto demais. Aí o desafinado passa a voz de todo mundo, só ouve o desafinado, né? Então, mas é uma alegria muito grande eu estar aqui, trazendo a mensagem para vocês, também é um desafio, até porque hoje eu estou sendo filmado. Primeira vez que eu prego na frente de uma câmera. Sempre quis olhar para a câmera e falar, olá você internauta que está assistindo a gente em todos os lugares do mundo. Eu posso falar isso hoje, que bacana. Mas é sábado, sábado é o dia da... Vou dar uma dica, começa com F. Sábado é o dia da... família. Então eu vou pedir para os nossos queridos irmãos para irem até as suas famílias, sentarem com as suas famílias, até porque está frio, né? Então você, familiar, que vai receber o seu querido agora do seu lado, dê um abracinho nele, um beijinho, né? Aquece um pouquinho ele, passa a mão nas costas ali, que estava passando frio, a cadeira estava meio gelada ali na frente, né? Recebe bem. Momento de alegria, a gente poder estar junto em família aqui. Eu quero começar o sermão dessa manhã perguntando o seguinte para vocês. Quantos aqui já se decepcionaram para valer? Quantos aqui? Sabe aquela decepção quando você cria uma expectativa enorme, aí quando você chega não é nada daquilo? Sabe aquela tristeza, aquela decepção? Vou dar um exemplo. Um dia de calor, pensa naquele dia bem ensolarado. Hoje não é um dia legal para pensar num dia ensolarado, né? Tá muito frio. Mas pensa naquele dia bem ensolarado. Pensou? Tá na cabeça aí aquele dia, aquele sol brilhante? Agora pensa que você andou o dia inteiro. Você não vê a hora de sentar
e tomar um sorvete. Aí você chega em casa, todo feliz e alegre, abre o freezer com a esperança que alguma coisa tenha brotado lá, né? E quando você abre o freezer, você vê aquele pote de sorvete Nestlé azul, sabe? Seu olho brilha, você fica feliz, você começa a sentir o gosto do sorvete. Aí você tira o pote do sorvete, abre o pote, tem feijão. Que tristeza! Não é uma decepção enorme quando a gente cria uma expectativa tão grande e aí quando a gente chega não é nada daquilo? É igual quando tem uma garrafa de Sprite em cima da mesa, quando você pega a garrafa de Sprite achando que a Sprite tem qualquer produto de limpeza lá dentro. É tão triste essas coisas, eu acho que deviam proibir as mães de fazer isso, né? É uma enganação, é uma propaganda enganosa. Tapoeira é tão barato, por que você vai ficar usando pote de sorvete para enganar os filhos? Mas, gente, o Tapoeira não é barato não, né? Barato é as marcas do Paraguai, né? Que copia o Tapoeira, né? Verdade. Então vamos voltar a usar os potes de sorvete mesmo. Mas essa decepção não é exclusividade minha e sua. Vocês sabiam que Jesus também se decepcionou? O texto que a gente vai estudar essa manhã fala sobre a decepção de Jesus. Jesus teve uma decepção. É um texto muito confuso. Eu confesso que quando eu comecei a estudar esse texto, uma série de dúvidas passou pela minha cabeça. Eu não entendi um monte de coisa. A aplicação que eu tinha para esse texto anteriormente, antes de estudar ele um pouco mais a fundo, era outra completamente diferente. Quando eu comecei a estudar o texto, eu vi que não dizia nada daquilo que eu pensava. E a minha cabeça fez um nó. Então eu vou pedir para vocês, para a gente fazer uma oração agora, antes de abrir a palavra de Deus, para pedir um entendimento e que o Espírito Santo nos ajude a entender o que a palavra de Deus diz. Senhor amado Pai que habita nas alturas do céu, graças damos, Senhor, pela sua palavra. Abençoai a leitura da sua palavra essa manhã. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que nós possamos entender essa mensagem, não pela vida dos outros, mas na nossa vida. Que nós possamos enquadrar essa mensagem, não em pessoas que conhecemos, ou não para apontar o dedo para as outras pessoas, mas para olharmos para a nossa própria vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto, para vocês acompanharem, a leitura bíblica está lá em Marcos, Evangelho de São Marcos, Marcos capítulo 11, Marcos 11, a partir do versículo 12. Algumas Bíblias trazem o título de Jesus e a figueira. Outras são um pouquinho mais pesadas e dão o nome de A Figueira Amaldiçoada. E hoje é esse o título que eu quero dar para o sermão. É um pouco forte, né? A Figueira Amaldiçoada. Diz assim: no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá, para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Agora vamos pular lá para o versículo 20. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ficou seca. Vamos parar por aí por enquanto. Gente, esse milagre de Jesus especificamente, essa história de Jesus é uma história muito diferente de tudo que a gente leu nos outros 4 evangelhos. É diferente demais. Os discípulos andaram com Jesus durante os 3 anos do seu ministério, vendo ele realizar maravilhas, vendo ele curar pessoas, vendo ele pegar e tirar pessoas do sepulcro, agora com vida, vendo cegos começarem a enxergar, fazendo coxos andarem. Era essa a visão que os discípulos tinham de Jesus. Só que de repente, eles conhecem uma face de Jesus que até então eles nunca tinham visto. Um Jesus que amaldiçoa? Um Jesus que destrói ao invés de construir? Um Jesus vingativo?
Jesus chegou, viu aquela figueira bonita, cheia de folhas, correu até a figueira. Não tinha figo. Ele secou a figueira. É a mesma coisa de eu e você chegar com fome da rua, abrir a geladeira, não ter nada dentro da geladeira, a gente tombar a geladeira. Né? É a mesma coisa. E eu vou dizer mais para vocês, meus queridos. Ali diz o quê? Que não era tempo de... Se não era tempo de figo, o que Jesus queria naquela árvore? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem faz a agenda das folhas e das árvores e de toda a natureza? Quem desenhou a agenda, o calendário? Deus. Jesus. Jesus não tinha que saber que não era tempo de figo? Sim ou não? É confuso, não é? Quando a gente começa a ler essa história de Jesus, a gente vê uma série de confusões. Primeiro, se Jesus realizou um feito inacreditável, como secar a figueira, Jesus não poderia ter usado o mesmo poder que ele usou para secar a figueira, para fazer surgirem figos? Podia ou não podia? Será que ele escolheu destruir? Parece que esse não é o Jesus que a gente prega, não é o Jesus que a gente conhece. Faz um nó, né, na nossa mente, a gente não consegue entender. Alguns teólogos tentam explicar, dizendo que a figueira, ali quando Marcos escreve, Marcos comete um erro na hora de dizer que não era tempo de figos. Mas nós que acreditamos na inspiração bíblica não podemos acreditar nisso. Alguns outros dizem que houve ali uma mudança, uma confusão a respeito das frutas, a respeito da época que foi escrita, que não é exatamente nessa cronologia bíblica que está aqui, que Marcos decidiu colocar aqui porque fazia melhor jus ao contexto e blá blá blá. Existe uma série de coisas, mas nenhuma delas é convincente. A verdade é uma só. Jesus secou a figueira porque ela não tinha frutos. Mas não era tempo de figo. Essa é a verdade. Por mais confusa que possa ser, por mais difícil que possa ser de que nós possamos entender o que isso significa, mas Jesus secou aquela figueira porque ela não dava frutos. Primeiro, nós precisamos entender um pouquinho sobre o momento da história de Jesus. O momento que ele vivia. Se você voltar alguns capítulos antes, faça isso em casa, não precisa voltar agora. Se você voltar alguns capítulos antes, você vê que isso aconteceu um dia depois de Jesus entrar em Jerusalém de maneira triunfal. Lembram dessa história? Jesus em cima do burrinho, entrando em Jerusalém, os ramos todos, e Jesus entrando como se fosse um rei? Lembram dessa história? O momento mais triunfal, talvez o ápice da fama de Jesus em Jerusalém foi essa entrada triunfal. Lembram disso? E esse episódio, ele marca principalmente o seguinte: ele abre a última semana de Jesus. Depois dessa entrada triunfal, parece que tudo foi encaminhando para a cruz. É ou não é? Domingo, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Segunda-feira, Jesus ele seca a figueira e ele vai até o templo onde eles estão comercializando. Então Jesus faz um chicote e desce o chicote em todo mundo, expulsa todo mundo do templo. Depois ele faz o sermão dos ais dos fariseus, lembram? Faz o sermão do ais dos fariseus. Não, por favor, não comais, não experimentais o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. E era a última semana de Jesus. O que você falaria? Qual seria o foco que você daria se fosse sua última semana de vida? Qual seria o seu foco? Qual seria? Leco, qual seria? Quais seriam as últimas palavras que você falaria se fosse sua última semana de vida? Ficar bem com todo mundo. Palavras de carinho, de amor, né? Isso, ia fazer as pazes com todo mundo, né? Ia ser uma beleza, né? E geralmente é assim. No leito de morte, o que as pessoas costumam dizer? Obrigado, irmão. É que eu me mexo demais, eu até sou aqui. No leito de morte, o que as pessoas costumam dizer? Palavras de amor, de carinho, de perdão. O que será que Jesus falou na sua última semana de vida? Qual será que foi o maior foco de Jesus na sua última semana de vida? Jesus realizou milagres? Sim ou não?
Na sua última semana de vida, realizou? Será que sim? Tirando a orelha que Jesus cola, muito mais para corrigir a besteira que Pedro tinha feito, né? A orelha que Jesus cola. Tirando a parte da figueira, o Evangelho de Marcos não traz mais nenhum milagre de Jesus. A última impressão que Marcos deixa a respeito de Jesus é a figueira seca. É um Jesus que amaldiçoa. É um Jesus violento. É um Jesus vingativo. Pelo menos é assim que a gente olha de primeiro momento. E faz uma confusão na nossa mente. Sabe qual foi o grande foco de Jesus na sua última semana de vida? Jesus atacou como nunca o farisaísmo. Como nunca. Como nunca tinha atacado. Jesus, ele sempre falou a respeito da hipocrisia dos fariseus, mas na sua última semana de vida, parece que Jesus intensificou isso, como se ele precisasse desesperadamente deixar essa última mensagem para o mundo. Hipocrisia não, cuidado com a hipocrisia, cuidado com a vida falsa que vocês estão vivendo. E Jesus começa a falar, ele vai no templo, expulsa todo mundo, faz o sermão dos ais, e chama os fariseus de cobras, serpentes, víboras, cegos, falsos, condenados, sepulcros caiados. Vocês já andaram em cemitério igual eu, né? Tem cemitério que é a coisa mais linda do mundo. Tem uns túmulos inacreditáveis, são bonitos, é uma obra de arte aquele negócio. E por dentro, o que tem? Só podridão. É só coisa que não presta. Gente morta, lá dentro tem morte. Por fora é lindo, maravilhoso, por dentro é morte. É disso que Jesus chamou os fariseus. Vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês são lindos, maravilhosos, mas por dentro é só podridão que sai de vocês. Não tem nada que preste. Jesus, na sua última semana de vida, atacou fortemente a hipocrisia. Quando a gente começa a entender esse enfoque de Jesus na sua última semana de vida, a gente começa a entender também a respeito do que Jesus quis dizer enquanto secava aquela figueira. A gente começa a entender. Quando a gente estuda a figueira, os entendidos dizem que a figueira é uma árvore um pouquinho diferente das normais. Como uma árvore normal cresce? Primeiro, é como que ela floresce? Primeiro surgem as folhas, é ou não é? Depois das folhas nascem os frutos, não é assim? As árvores normais são assim, geralmente. A figueira, ela age um pouquinho diferente. A figueira, ela cresce, mas antes de surgirem as folhas, nascem os frutos. Ou seja, depois que nascem os frutos, a figueira, ela se torna uma figueira folhada. Logo, é certeza, quando você vê uma figueira cheia de folhas, que ela tem fruto. É óbvio. Se o fruto nasce antes da folha, logo a figueira está folhada, automaticamente os frutos já nasceram. A figueira tem frutos. Simples. Meus queridos, quando Jesus corre até a figueira, morrendo de fome, inclusive, esse é um dos únicos 2 momentos em que a Bíblia diz que Jesus sente fome. A outra é no deserto, quando ele está fazendo os seus dias de jejum. Quando Jesus corre na figueira, repleto de fome, cheio de fome, ele corre na figueira porque ele vê as folhas. E Jesus sabe que figueira que tem folha tem ou deveria ter fruto. A vida inteira eu estudei essa passagem bíblica como da seguinte maneira: como se me dissesse, como se Jesus estivesse me dizendo que se eu não gerasse frutos, se eu não realizasse aquilo que Jesus me deu de presente, se eu não colocasse meus talentos em práticas, Jesus secaria toda a minha fonte de talentos e eu não geraria mais frutos. Mas não tem nada a ver com isso. Jesus está falando de pessoas que são cheias de folhas por fora, de pessoas que aparentam ser aquilo que não são, mas que por dentro não tem nada, não gera fruto nenhum.
Aquela figueira parecia ser uma figueira cheia de figos, mas não tinha nada. A figueira tentou enganar Jesus. Jesus tenta mostrar para a gente o quanto é terrível a nossa hipocrisia de tentarmos parecer aquilo que não somos de fato. Mentirmos para Jesus como se estivéssemos enganando Ele. E a gente faz isso dia após dia, dia após dia. E aí a gente chega na igreja, sábado de manhã, de terninho e gravata, e a gente parece ser consagrados. E a gente parece ser um forte candidato para o céu. Mas durante a semana, a nossa vida vai de mal a pior. Terrível, terrível. A gente chega na igreja sábado de manhã e a gente fala que o nosso lar é um céu. A gente fala que o nosso lar é um céu. Mas o nosso filho, quando está na classe da escola sabatina, pergunta para a professora, professora, a minha casa é um inferno. A professora pergunta, por quê, filho? Porque todo dia que meu pai chega do trabalho, minha mãe olha e fala, lá vem o diabo. E aí a gente vive uma mentira, a gente vive uma vida falsa, a gente faz de conta que somos aquilo que não somos, e a gente tenta ser uma figueira cheia de folhas sem gerar fruto nenhum. Vocês perceberam uma coisa? Ali onde Jesus estava passando tinha um monte de figueira. Só uma tinha folhas, só uma. A Bíblia deixa claramente, Jesus viu uma figueira que estava repleta de folhas. Ou seja, tinha uma série de outras figueiras que estavam secas, estavam sem folha alguma. Qual Jesus secou? Qual? Com folhas. Por que ele não secou as outras? As outras também não tinham fruto nenhum. Sabe por quê, meus queridos? Jesus prefere, queridos irmãos, que você seja uma árvore seca, mas que você haja como uma árvore seca, que você venha perante Ele como uma árvore seca, do que você viva na falsidade. Sabe quando entra uma pessoa que tem problemas com bebidas na igreja? Pessoa mal vestida, muitas vezes mal cheirosa. Sabe quando entra aquela pessoa? E muitas vezes a gente fica olhando de canto de olho para aquela pessoa, os diáconos já ficam meio inquietos para ver o que vai fazer, se a pessoa não vai causar bagunça. Jesus, aquela pessoa é a mais valiosa perante Jesus, aos olhos de Jesus, porque ela está vindo perante Ele da maneira que ela está, da maneira que ela é, do que você e eu, que vivemos uma vida de falsidade e chegamos perante Jesus, vestidos com máscaras de justiça, vestidos com máscaras de cristianismo, quando na verdade nós não somos nada disso. Nada disso. Meus queridos, a hipocrisia. É tão triste. É tão triste porque parece que alguns capítulos da Bíblia, parece que alguns trechos da Bíblia foram arrancados da Bíblia de alguns. Parece que não existe. Ou não sei se as pessoas leem, elas não conseguem entender para a vida delas, mas a forma em que nós tratamos as figueiras secas das nossas igrejas é de uma forma tão terrível. A gente poda elas, a gente tenta secar elas o máximo que possível, a gente tenta fazer elas virarem fogueira. A gente trata de uma maneira tão terrível. A gente costuma desmerecer tanto, julgar tanto. Esse é um ponto que todo hipócrita faz, julgar. Por isso que Jesus contou daquela história do cara, das pessoas que tentavam tirar o cisco do olho do outro quando tinha uma tala no próprio olho. Lembra dessa história? Por isso. Porque o hipócrita adora julgar. Ele gosta de julgar de tudo quanto é jeito. O que eu tenho visto de julgamento, gente? O que eu tenho visto de gente tentando julgar o coitadinho do irmão que está precisando de ajuda? O irmão está deitado no chão, na sarjeta. Você, ao invés de esticar a mão e erguer ele para ele levantar e poder seguir a caminhada, você chega chutando a cara. Chutando a cara. Com o perdão da palavra. Com o perdão dos termos. Aquelas pessoas que mais precisam de ajuda são as pessoas que nós mais jogamos para lá, que nós mais expulsamos. Aquele lá não tem jeito. Desista. Aquele lá não quer nada com nada. Mas ele é assim mesmo, você sabe como é que é. O pai dele era assim também. Rapaz, isso aí é de família, eu conheço.
Ou então quando chega o irmãozinho para pregar lá na frente, tá lá pregando. Um ano atrás estava traindo a mulher, agora está lá na frente. Nossa, como a gente gosta de julgar, de apontar o dedo, de achar defeito, de condenar. Parece que a gente sente prazer nisso. E é o que Jesus mostra pra gente quando ele seca a figueira. Não faça isso. Não seja um hipócrita. Não haja como se você tivesse frutos se você não gera nada de frutos. Porque eu vou secar você se você fizer isso. Jesus é severo. Ele é severo com a figueira. Porque ele precisava mostrar para mim e para você que nós não podemos viver uma vida de falsidade. Nós não podemos viver uma vida de mentira. Nós não podemos ficar simplesmente julgando as pessoas. E julgar é um perigo. Todos nós julgamos em algum momento. Aconteceu uma vez que eu estava chegando em casa. E aí eu desci do ônibus, né? Eu morava na minha mãe, não era casado ainda. Eu desci do ônibus e fui caminhando até o portão de casa. Quando eu olho mais ou menos na esquina assim, 2 cidadãos, né? Um cidadão que tinha uma calça que devia caber uns 5 na mesma calça dele. O defunto devia ser grande, né? Aquele boné aba larga, gigantesca. Falei, pronto, é agora que eu vou ser assaltado. Primeira coisa que eu pensei. Começou aí meu julgamento. E eles foram vindo. E parece que a hora que eles me viram, o passo deles começou a ser mais rápido. E eu falei, pronto, Senhor amado, por favor, protege minha carteira. E comecei a ficar preocupado. Aí eu olhei para os lados, olhei para os 2 cidadãos, enchi o peito, me enchi de coragem e corri. Corri demais. Cheguei, abri com tudo o portão, de repente eu ouço a anta. Nós não vamos assaltar você não, mano. Nós somos trabalhador, mano. Ah, mas eu fiquei tão triste. Subi e fui orar, pedir perdão. Fiquei muito triste. E o termo é certo, anta, porque a anta é um animal maravilhoso, mas a anta, quando está em perigo, ela corre em linha reta, não olha para onde está passando. Ela vai embora, não, irmão? Ela vai batendo em tudo. Eu fui uma anta, ele estava certo. E olha, gente, a gente julga de um jeito tão terrível às vezes. De certo, eles realmente eram trabalhadores, mas eu julguei eles pela roupa que eles estavam usando. Muitas vezes a gente faz isso na igreja. Aquela irmãzinha que adora falar da saia curta das jovens, mas não olha para a língua comprida que ela tem. É complicado. E a gente vive nessa vida de julgar as pessoas. Você começa a olhar só para sintomas. Existe uma diferença grande entre olhar para doenças e olhar para sintomas. Vou dar um exemplo. Você está com dor de cabeça. O que você toma quando você está com dor de cabeça? O quê? Um Dorflex, um analgésico. Agora, e se essa dor de cabeça for um tumor no cérebro? Gente, você tem que ir para o médico. O Dorflex vai salvar, vai ajudar? Não adianta. Eu vi casos de irmãos muito bem instruídos, de muito tempo de igreja, que olham muito mais para o sintoma do que para a doença propriamente dito. Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu, a casa dele é um inferno. O pai dele é alcoólatra já há algum tempo. O pai dele, ele é alcoólatra, vira e volta, eles têm que buscar o pai dele no bar e dar banho no pai deles. Agora pensa um jovem de 19, 20 anos dando banho no próprio pai, porque o pai estava no bar embriagado. Terrível, não é? Terrível. Esse mesmo jovem, um belo dia, entrou no seu Facebook e, revoltado com a situação da sua vida, da sua casa, escreveu um palavrão lá no Facebook. Escreveu um palavrão. Algumas pessoas foram até esse jovem e repreenderam o coitado do menino por causa do palavrão que ele escreveu no Facebook. Está olhando para o sintoma ou está olhando para a doença? Para quê? Para o sintoma. O que é o palavrão? Senão um sintoma da vida ruim que ele vive na casa. A mesma pessoa que foi criticar o palavrão que ele falou, será que chegou e falou, meu filho, o que está acontecendo com você? Que tipo de vida você está levando? Você precisa de alguma coisa? Você precisa que eu ceda a minha mão para te ajudar?
O que eu posso fazer por você? Mas foi mais fácil falar do palavrão. Porque quando você critica, você não cria nenhum tipo de responsabilidade. É só criticar. Agora, se você se oferece para ajudar, você precisa fazer algo. Você precisa se comprometer a ajudar aquela pessoa a levantar da situação em que ela está. Mas é muito mais fácil olhar para sintoma. É muito mais fácil olhar para a saia curta. É muito mais fácil olhar para o palavrão. É muito mais fácil olhar que o irmão está trabalhando no sábado. É muito mais fácil você olhar para os sintomas. É muito mais difícil você tentar olhar para as doenças. Muito mais difícil. Mas esses queridos que são o que são e não tentam fazer de conta que não são aquilo, esses queridos estão um passo à nossa frente, que vivemos uma vida de mentira para ir para o céu. O mentiroso ele passa por 3 fases. Primeiro, ele mente. Goebbels, que era o ministro de propaganda do Hitler, falou que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Goebbels falava. Ele começa a mentir tanto que ele começa a acreditar na mentira. E depois que ele acredita na mentira, ele começa a viver aquela mentira. É ou não é? E quando você começa a viver a mentira, existe um probleminha básico. Você não sabe mais que está mentindo. Você acredita em si mesmo? Muitas vezes é melhor que você esteja 100% fora da igreja do que você esteja 50% dentro. Porque 50% dentro, você vai se enganar e você na sua cabeça vai achar que está tudo bem. Agora 100% fora, você sabe que você precisa voltar. Mas você tenta ser aquilo que você não é de fato. Gravem aquilo que eu vou dizer para vocês. Aqueles que vêm perante Jesus da maneira que são, se transformam naquilo que Jesus quer que eles sejam. Vou repetir. Quem vem como é, quem vem a Jesus como é, se transforma naquilo que Deus quer que você seja. Então você tem que vir do jeito que você é. Você tem que tirar as suas máscaras. A máscara da hipocrisia, a máscara da falsidade, a máscara da religião. Religião não salva ninguém. Vir à igreja transforma você num cristão, assim como ir na oficina te transforma num carro. Não te transforma em cristão. Então você precisa tirar as suas máscaras. Você precisa ser aquilo que você é. Você precisa viver aquilo que você prega que as pessoas vivam. Você não pode viver uma vida de mentira. Meus queridos irmãos, eu e você não podemos tratar o cristianismo como se o cristianismo fosse uma gravata barata. Sabe por que a gravata? Eu detesto usar gravata. Detesto. Quantos aqui gostam de usar gravata? Tem gente que gosta ainda. Olha, parabéns, irmão. Parabéns. Eu não gosto de usar gravata. Eu acho terrível isso aqui. Incomoda, aperta. O Leco eu sei que não gosta também. Nunca vi usar. O Bruno também quase nunca vi usar, né? Incomoda isso aqui, né? Eu nunca vi serventia para gravata, vou ser sincero. Para que serve a gravata? Ela não esquenta, né? A gravata não esquenta ninguém, não agasalha. O cachecol agasalha, a gravata não. Serve para quê? Para esconder os botões da camisa. Provavelmente deve ser isso. Não serve para nada. Só que o cristianismo, para algumas pessoas, é como se fosse a gravata. É como se fosse a gravata. Eu visto a gravata para vir para a igreja. Chegou no sábado, meio-dia, às vezes saindo ali pela porta da igreja, já começa a arrancar a gravata já. Sabe por quê, meus queridos? Porque incomoda. Quando você vive um cristianismo de mentira, é como o cara que não gosta de gravata, que vai de gravata para a igreja. Ele vai de gravata porque tem que ir. Mas aquilo começa a incomodar ele, né? Começa a atazanar, ele não vê a hora de chegar em casa e tirar. Se o seu cristianismo é um cristianismo de mentira, você vem na igreja sábado de manhã e você não vê a hora de chegar em casa e tirar de uma vez aquele cristianismo que te atrapalha tanto a viver a vida que você quer viver. É triste. Mas a gente muitas vezes não está preparado para nos despirmos totalmente. Todas as pessoas que foram até Jesus e Jesus curou, e Jesus salvou de alguma maneira, todas as pessoas que foram até Jesus e Jesus usou elas, vieram da maneira que eram.
Moisés não sabia falar, foi para Jesus como um gago, sem saber falar, e falou a Jesus que não sabia falar. Abraão, olha gente, Jesus, Deus, ele tem uma queda pelo fraco, pelo pecador, é ou não é? Tem uma quedinha. Acho que é por isso que ele é meu fã, né? Nosso fã. Ele tem uma quedinha pelo pecador. Você vê que ele usa o pecador sempre para ser o patriarca de uma grande nação. Quem ele chamou? Ele chama, parece que o mais improvável ele chama. Para ser o patriarca de uma grande nação. Quem que ele chamou? Abraão. Mais de 90 anos. Não tinha filho. Não devia nem estar fazendo serviço de casa mais. Chamou Abraão para ser o cara que salvaria o seu povo, libertaria seu povo do Egito. Moisés não sabia falar. Chamou lá, foi lá, trouxe Moisés. Gente, parece que ele escolhe os piores. Para ser um dos grandes apóstolos do Novo Testamento, chama Paulo, um assassino de cristãos. Parece que Jesus escolhe. Se Jesus trabalhasse no RH, ele seria terrível. Porque ele escolhe tudo errado, né? Mas Jesus gosta de escolher aquilo que é estragado, aquilo que não presta, aquilo que é pecador. Porque através do pecador, através da minha e da sua vida defeituosa, é que Jesus revela a sua grandeza. É através da minha e da sua vida podre que Jesus revela a sua grandeza. É assim que funciona, meus queridos. Portanto, não tente parecer aquilo que você não é. Assuma-se perante Jesus como um pecador, como alguém defeituoso. Assuma-se perante Jesus como uma árvore seca, não como uma figueira cheia de folhas. Não seja uma decepção para Jesus, porque quando você tenta parecer aquilo que você não é, você se torna uma decepção para Cristo. Não seja. Seja transparente. Tire as suas máscaras. Eu não sei quais são as suas máscaras, eu sei quais são as minhas. Mas eu sei que cedo ou tarde, todas as máscaras, todas vão cair. Todas as máscaras. Jesus diz isso um pouquinho para frente. A máscara é tipo murchar a barriga. Quem aqui é mais barrigudinho assim sabe, né? Como é que é murchar a barriga. Quando o barrigudinho vai pra praia, né? Aí todo mundo começa a tirar as camisas, ele já começa a ficar no desespero. Que ele fala, ai, pronto, prova de fogo pra mim, né? Aí ele começa a pensar que devia ter feito o regime há 1 ano atrás, né? Já pensando na praia, mas ele não pensou e agora tá lá, na praia, né? E ele começa a olhar o povo, né? Tudo tirando a camisa. E aí geralmente ele fica de regata. Só que daí as pessoas começam a falar, ô Dudu, tá calor, tira a camisa aí. As pessoas estão fazendo isso já pra, né? Ô Dudu, tá calor, tira a camisa aí. Você não tá incomodado? A minha própria esposa faz isso comigo. Eu acho que ela quer me humilhar para tentar me conscientizar para eu perder peso. É isso, né, amor? E ela chega e começa, tira essa camisa aí, tá quente, amor, tá quente. E aí você tem que tirar a camisa. Só que quando o barrigudo tira a camisa, ele se torna musculoso. Que ele tira a camisa e ele faz assim, né? Estufa o peito e mexe a barriga. Só que o que acontece? Ele começa a viver sua vida na praia, e andar para um lado, andar para o outro, chega uma hora que ele tá lá brincando na água, meio feliz, você olha para baixo, a barriga tá lá, cresceu de novo, o que aconteceu? Ele esquece que murchou a barriga e solta, né? E a gente não tem como ficar com a barriga murcha muito tempo, né? Eu sei o que eu tô dizendo, não dá. Não dá para murchar a barriga por muito tempo. Não adianta você tentar manter uma mentira. Não adianta você tentar parecer aquilo que você não é. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Uma hora suas máscaras caem e você se revela exatamente da maneira que você é. Então seja quem você é. Sabe? Se tem uma coisa que me consola nesse livro aqui, é que as pessoas podem ser aquilo que elas são, sem serem julgadas de uma maneira terrível por Jesus. As pessoas podem ser aquilo que elas são de fato, e Jesus age através daquilo que elas são, para transformar naquilo que Ele quer que elas sejam. Se tem algo que me consola, é isso. Jesus, quando estava na cruz, estava despido, sem roupa nenhuma, porque era assim que as pessoas eram crucificadas, nuas, sem roupas nenhuma. Jesus se despiu na cruz, para que eu e você pudéssemos nos despir perante eles. Tirar toda quanto é a roupa da hipocrisia que você está vestindo. Toda roupa da falsidade que você está vestindo. Da acusação, dos julgamentos precipitados. Toda qualquer roupa que você esteja usando. Jesus quer que você tire agora.
Jesus não quer mais que você faça uso. Quando a gente lê os últimos versículos dessa história, quando Jesus mostra, quando Pedro mostra para Jesus que a figueira secou, Jesus diz para ele: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue no mar. Se não duvidarem, no seu coração será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. É estranha essa conclusão de Jesus. É estranho porque parece que não tem ligação com nada. Primeiro, Jesus orou. Quando Jesus falou para a figueira que você não dê fruto mais a ninguém, foi uma oração de Jesus? Não foi uma oração. Jesus estava falando com a figueira, não estava falando com Deus. O que Jesus quis dizer nesses últimos 3 versículos? Porque parece que não tem nada a ver com tudo que a gente falou aqui. Jesus sintetiza nesses últimos 3 versículos o que você precisa para deixar de ser uma figueira que não dá frutos. Perdão, fé e oração. São as 3 coisas. São os 3 pontos fundamentais na vida de um cristão. Quando você perdoa, você ama. E o amor é o grande pilar da nossa fé. O amor é o grande ponto, a grande razão para que Jesus tenha morrido na cruz por mim e por você, porque Ele nos ama. Quando você ama, quando você perdoa, você está reproduzindo aquilo que Deus, aquilo que Jesus fez na cruz. A oração, porque nós entendemos que somos pecadores, somos terríveis, nós entendemos que nós somos inferiores, nós nos ajoelhamos perante Cristo, nós nos colocamos como inferiores, nós clamamos, porque nós entendemos a necessidade. Quando você vive uma vida de mentira, você não sente necessidade de Cristo, porque você se sente autossuficiente. Então você não ora, você não clama, você não pede. Você ora quando as pessoas estão olhando. Aí você ora, você chora. Você faz um grande teatro. Você pode estar até enganando as pessoas que estão à sua volta. Mas você não vai enganar o principal. Aquele que pode te levar para o céu e aquele que pode te secar. Ele você não engana. Quando você tem fé de que Cristo pode te transformar, Ele vai mudar você, Ele vai te transformar. Mas não é uma fé vazia, não é uma fé na fé, porque algumas pessoas têm fé na fé. Não é isso. Não é uma fé na placa Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma fé na verdade. É uma fé nessa palavra. É uma fé em Cristo Jesus. Não é uma fé fraca, não é uma fé de mentira, não é uma fé que acaba por qualquer motivo, que faz você desistir por qualquer coisa. Não é esse tipo de fé. É uma fé forte. É uma fé que não acaba. É uma fé que não interessa o que você tenha. Você pode perder tudo. A sua casa pode desmoronar. Você pode cair. É uma fé que vai te manter em paz. É uma fé que não morre. Se você quer deixar de ser, se nós queremos deixar de ser uma figueira que não dá frutos, nós precisamos dessa fé. Nós precisamos clamar perante Cristo para que Ele possa nos transformar, porque nós precisamos de transformação. Porque nós não estamos prontos ainda. Ontem mesmo a gente estava lendo, Ellen White diz que você vai ressurgir quando Jesus voltar da mesma forma que você morreu, com o mesmo caráter,
Então esse caráter você precisa construir aqui nessa terra. Porque você não vai ter como construir depois. Talvez nós ainda não estejamos prontos para ter esse caráter. Esse caráter mais parecido com o caráter de Cristo. A gente esteja apegado aos detalhes, aos sintomas. Mas, meus queridos, essa manhã Jesus pede para que você venha até Ele dessa maneira, exatamente como você é. Com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados, com tudo aquilo que só Jesus e você sabem que você faz. Não interessa o que o outro pensa. O grupo vai cantar agora. Eu quero que você se desligue das pessoas que estão à sua volta. Agora eu quero que você imagine-se sozinho nessa igreja. Você e Jesus. Você e Deus. E eu quero que você, quando sentir o desejo de uma vida transformada, quando sentir o desejo de viver uma vida de verdade, não uma vida cercada de mentiras, que você se coloque de pé e fale com o Senhor Jesus. Senhor amado Pai que habita nas alturas do céu. Senhor, o Senhor sabe quanto está sendo difícil a nossa luta, Senhor. Por mais que a gente tente parecer aquilo que não somos, a gente vem na sua casa, nós vestimos as nossas melhores roupas. As pessoas olham para os nossos rostos sorridentes e acham que está tudo bem. Mas lá no íntimo do nosso ser, no íntimo da nossa vida, nós nunca precisamos tanto de Ti, Senhor, como precisamos agora. Senhor, estamos tão acostumados com uma vida de mentira. Estamos tão acostumados com essa falsidade que temos vivendo, que não conseguimos mais diferenciar aquilo que nós somos de fato com aquilo que nós não somos. Por favor, Senhor, revela aquilo que nós somos de verdade. Não interessa o quanto isso seja doloroso. Não interessa quantas folhas o Senhor tenha que arrancar de nós. Mas, Senhor, para que o Senhor nos use, nós precisamos permitir. Por isso estamos aqui, permitindo que Sua mão haja sobre nossa vida. Nos ajude a gerar frutos, Senhor. Mas para que nós possamos gerar frutos, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos abandonar o julgamento precipitado, a hipocrisia e a vida falsa que nós temos vivendo. Nós precisamos abandonar uma vida de aparências para viver uma vida de essência, uma vida de verdade. Porque poucos realmente vivem. Muitos existem, mas poucos vivem. O Senhor possa estar ao nosso lado, nos ajudando a descobrir aquilo que nós somos de fato. Crie em nós, Senhor, um coração humilde, espírito puro e inabalável. É o que nós pedimos. Não porque temos mérito, porque não temos mérito nenhum, mas porque o Seu Filho Jesus é aquele que tudo pode, morreu por nós, se despiu na cruz, para que nós pudéssemos estar agora perante Ele, despidos dos nossos pecados e das nossas falhas. É o que nós pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.